Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos dar continuidade, né, ao nosso kit. Na última aula eu ensinei esse menininho aqui e hoje eu vou tentar gravar na continuidade aqui a nossa pintura, né, desse kit. Vai ter alguns barulhos de fundo, tá bom, gente? Porque vizinhos não tem como controlar, então, né, relevem aí os barulhos de fundo que vocês ouvirem. Eu tentei vir aqui para uma luz natural, para ver se fica melhor a gravação para vocês. E vamos lá, né, vamos tentar fazer a pintura dessa fralda. Esse kit, como eu disse, eu quero fazer um pouco diferente. Eu não vou fazer o mesmo menininho em todas as fraldas. Vou fazer o mesmo, com esse mesmo guia de cores, eu vou pintar esse menininho aqui, esse desenho também da Márcia Sueli, tá? De riscos gratuitos que ela disponibiliza no Instagram. Já passei aqui pra minha fralda e vamos lá, né, fazer a nossa pintura. Então, gente, para o fundo dessa fralda, nós vamos estar aqui utilizando o azul bebê para fazer aqui o céuzinho, né? Vamos usar azul bebê tintas acrylex, tá bom? Vamos trabalhar aqui em movimento circular. Eu vou estar sempre trabalhando. Aqui, ó, é a rabiolinha da pipa, mas eu vou passar por cima sem problemas, tá bom? Não tem problema. E vou trabalhando aqui em movimento circular, aqui no meu pratinho. Tá aqui logo ao lado aqui o meu pratinho com diluente, também da acrylex. E vou trabalhando simultaneamente, né? Pegando a tinta e o diluente e vou trabalhando aqui, ó, nessas partes pra finalizar. Onde vai finalizando aqui a pintura, né? A parte da tinta aqui, vou trazendo ela. E vou usar também aqui, ó, um pouquinho da cor marfim também, nesse fundo. Em movimento circular, aí vou trabalhando também com diluente, assim vai deixar um aspecto assim mais suave, deixar um acabamento mais suave, né, na pintura. Gente, como eu falei na abertura, né, do vídeo, relevem os barulhos, por favor, porque se eu for olhar aqui um horário que tá silêncio, não tem pra gravar, né? Se for olhar isso, pra mim fazer gravação, na verdade, eu nem gravo. Porque, infelizmente, né, não tem silêncio aqui na minha casa. Ou quando os meus filhos estão em casa, tem o barulho dos filhos. E quando eles não estão, tem o barulho dos vizinhos, tem barulho de cachorro. Então, vai ter algum barulhinho ou outro e isso não tem como eu controlar. E o único horário silêncio aqui é de madrugada. E, sinceramente, eu não vou levantar de madrugada pra gravar vídeos, né? Que é o horário pra mim descansar e vou levantar pra gravar vídeos. Então, infelizmente, não tem como, né? Vai ter que... Aí vocês relevem aí os barulhos de fundo, porque tá tendo construção perto da minha casa. Aí tem os vizinhos, tem criança chorando, tem de vez em quando os cachorros latem. Enfim, aí fica aquela bagunça, né? Mas é o que temos pra hoje. Vamos trabalhar assim mesmo, tá bom? Então, aqui eu vou fazer o preenchimento. Eu vou baixar aqui um pouquinho mais ainda esse fundo aqui. Eu troquei meu pincel, tá? Peguei um outro pincel aqui, que era pra fazer os detalhes, e acabei ficando com ele pra espalhar aqui a tinta. É pincel da Condor, tá, gente, que eu uso. Esse aqui é aquele da marca Cássia, é um velhinho que eu já tenho aqui, que eu uso sempre pra estar fazendo o fundo, né? Eu gosto dele. Já há muitos anos que eu tenho ele. E eu só uso ele pra mim fazer os fundos das peças. Aí eu vou trabalhando assim, ó, preenchendo, pego um pouquinho de marfim, um pouquinho de diluente e vou trabalhando a minha pintura, o fundo. Eu vou finalizar o fundo aqui, desse lado, e já volto com vocês.
Gente, aqui, ó, eu vou trabalhar o fundo dentro do limite aqui da barra, tá? Aqui o cabelinho vai passar um pouquinho mais. Eu vou trabalhar esse fundo aqui só até o limite da barrinha aqui, ó. Tá bom? Eu não vou ultrapassar pra cima, tá? Vou colocar aqui um pouquinho mais de marfim. Esse meu pincel aqui, eu não aparei ele tá com as cerdas do tamanho que vem quando a gente compra. Que geralmente eu aparo as cerdas do pincel. Quando vem muito longo, eu gosto de aparar, pra me dar mais firmeza na hora de a gente estar pintando. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, o verde soft. Pode ser também a cor erva doce, tá? E vamos fazer aqui a graminha. A mesma coisa que a gente faz no fundo, né? Aqui eu vou fazer um movimento vai e vem aqui só pra delimitar e depois venho trabalhando movimentos circulares, tá? Vou diluir um pouquinho aqui minha tinta, que eu tô achando ela grossa. E a tinta diluída é melhor, mais molinha é melhor pra gente trabalhar, tá, gente? Muito melhor. Até mesmo pra adentrar aqui na trama da fralda, tá vendo? Muito melhor pra gente pintar com a tinta mais diluída. E o acabamento, né, também fica bem melhor. Então, gente, eu vou preencher aqui toda a parte onde eu quero que seja graminha. Com o verde soft, né? Vou pegar aqui um pouco mais de diluente pra mim fazer os acabamentos aqui nessa parte. Às vezes a minha mão vai ficar na frente. Isso não tem como aqui na hora de gravar, acaba ficando, não vai ter jeito. Mas vou tentando aqui não ficar com a mão na frente pra vocês conseguirem ver, tá? Aí, vou fazer trabalhando assim, ó, movimento circular, vou subir aqui um pouquinho pro azul. Com esse verde, vou terminar de preencher aqui e já volto. Gente, eu peguei esse verdinho aqui, clarinho. Eu que fiz essa mistura, então não vou ter como falar pra vocês qual a cor. Mas eu peguei o verde... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora, o verde pinheiro. E misturei também um pouquinho do verde folha no branco. E deixei esse tom clarinho. Aí, eu vou fazer aqui também uma leve sombrinha aqui também, por cima dessa graminha aqui. Mas se vocês não quiserem fazer essa misturinha, pode deixar só com verde soft. E depois a gente faz a parte das graminhas, né, dos matinhos, apenas com verde oliva. E a gente faz a sombra com verde oliva, tá bom? Mas aqui, nesse meu aqui, eu vou passar essa misturinha que eu fiz, fazer mais sombra. Feito isso, agora a gente vai pintar essa pipa. Eu vou usar aqui o vermelho tomate, tá? Vermelho tomate. Vou usar também um azul hortênsia. Nossa, vou diluir aqui, esse azul tá muito grosso. Gente, eu vou usar aqui também o marfim, o branco e o azul marinho pra eu estar fazendo essa pipa, tá bom? Vou pegar aqui um outro pincel aqui. Esse aqui é o pincel 8 da Contour, tá? Vou começar aqui trabalhando com o branco. Essa parte aqui de baixo eu vou fazer branco. Às vezes eu tenho que ficar com a outra mão e sempre esticando a fralda, porque aqui a minha fralda tá em cima de um tecidinho, né? Então, às vezes eu preciso ficar com a outra mão aqui apoiando e esticando a fralda. Essa metade aqui eu vou pintar de branco. O branco também tá precisando diluir, tá grosso. Vou pegar aqui um pouquinho do preto, só sujar o pincel e fazer um tomzinho de cinza. Só um sujinho, vou ali no pratinho.
Passo um pouco de branco lá, ó, pra ficar... Só vou sujando o pincel. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui. Eu peguei aqui no pratinho no cantinho. Vou até umedecer um pouco o meu pincel aqui. E vou fazer um cinzinha bem clarinho, com esse pouquinho de preto e branco aqui misturado. E agora eu vou fazer a sombra. Eu quero trazer nessa proposta de desenho, usar as mesmas cores que a gente usou na primeira pintura. E daí a gente vai fazendo os tons que a gente precisa, que não tem nesse guia, né? Que seria os tons de cinza, a gente não usou o cinza naquela outra pintura, né? Aquele outro desenho. Então, eu quero trazer essa proposta da gente estar fazendo com as cores que a gente tem, depois os tons que a gente precisa, que às vezes vocês não têm, né? Aí não precisa ficar comprando aquele monte de tinta. Vou dar uma diluidinha aqui nesse branco. Tenha sempre um frasquinho, tá? Com água perto de vocês, pra tá diluindo a tinta de vez em quando, tá bom? Porque é importante a tinta tá mais diluída. Se ela estiver muito grossa, fica um acabamento bem grosseiro, não fica bom. Aí, agora, eu vou pegar o vermelho, vou do lado oposto aqui, ó, e vou fazer... preencher aqui também, esse outro lado da pipa. Ali, ó, tá em cima na parte onde não tem a barra. Aqui, deixa eu tentar dar um zoom pra vocês verem. Está na parte onde não tem a barrinha, aí você estica sempre com a outra mão a fralda. Agora, eu vou pegar um pouquinho do vermelho, vou aqui no pratinho, no cantinho, vou pegar aqui um pouquinho do azul marinho e vou fazer um tom mais escuro aqui. Olha só a cor que ficou o vinho, vendo? Vermelho tomate com o azul marinho, fica vinho a cor. Aí, agora, eu venho aqui e faço o sombreamento. Vou no pincel. Bem essa pontinha aqui. Prontinho, viu, gente? As tintas que você tem na mesa, você pode ir fazendo misturinhas pra obter o tom que você quer. Agora, eu vou pegar aqui, nessa outra parte aqui, eu vou passar o azul hortênsia. O pincelzinho tá sujo, deixa eu lavar bem ele. O vermelho, ele pigmenta bem. Aqui eu vou passar preencher com azul hortênsia. Vou pegar agora aqui o azul marinho um pouquinho, tirar o excesso do pincel. Venho fazendo a sombra agora aqui no azul hortênsia. Ó. Vou pegar aqui o branco. Vou fazer aqui um ponto de luz. E agora, eu vou pegar aqui o marfim e vou preencher nessa outra parte.
Fazendo aqui uma pipa bem colorida. Marfim. A gente utiliza aqui o marfim. Agora eu vou pegar aqui pra fazer a sombra a cor ocre, tá? Ocre ouro. E vou fazer aqui a sombra desse lado aqui, ó. Pego um pouquinho no cantinho do pincel e venho fazendo os detalhes aqui nessa pipa. Vou também fazer aqui também no cantinho de cá, só um pouquinho. Agora eu vou pegar aqui o branco e venho... Oh, meu Deus! Passei o pincel em cima da onde eu tinha limpado aqui no tecido vermelho. Ai, às vezes acontece esse acidente. Pegar um pouco mais de branco e tentar mesclar aqui e disfarçar essa mancha. Pronto, gente, vou fazer também aqui retocar o branco aqui desse lado. O único lugar que eu não uso branco é no vermelho, porque senão fica rosa. Eu não gosto do efeito, eu deixo ele só, né, só ele mesmo. Faço a sombra, né, e deixo ali o vermelho ali sozinho. Não faço ponto de luz com branco nele, senão fica rosa. Eu não gosto. Bom, gente, eu vou pegar aqui as outras tintas agora pra estar fazendo o preenchimento do rostinho do bebê. Gente, aqui pra fazer a pele, a gente vai estar utilizando a misturinha que eu falei que eu uso, né? Aí vocês podem estar utilizando a cor salmão bebê, tá? No lugar dela. Essa misturinha, como eu já falei em outros vídeos, é uma mistura de amarelo pêssego com branco que eu faço, tá? Aí fica nesse tonzinho aqui, clarinho. É o que eu uso pra fazer a base da pele, tá? A gente vai preencher aqui o rostinho. Se você não tem prática, deixa a parte do olho e do nariz livre, tá? Mas aqui eu já estou acostumada a fazer assim. Eu passo a base em cima do narizinho, do olho e da boca, tudo de uma vez. Tá bom? Vou trabalhar aqui com a cor pêssego. Porém, essa cor eu fechei um pouco, né, o tom, misturando a cor camurça no potinho, pra não ficar aquela cor muito aberta. E venho aqui, ó, de cantinho de pincel, vou fazendo o sombreamento aqui, ó, nas áreas próximas ao cabelo. Como é um desenho pequeno, eu vou trocar aqui o pincel. E vou aqui, ó, fazer também a sombra aqui em volta do olhinho, de cantinho de pincel. Você vai pegando a tinta assim, ó, e vou fazer aqui o sombreamento em volta do olho. Eu vou tentar gravar o vídeo completo desse, porque no outro vídeo que eu gravei, uma das meninas aí disse que tava muito barulho e tava ruim pra eu escutar, né? Então eu vou gravar nessa aula que eu vou explicar certinho, né? Que é a mesma coisa pra pintar outros desenhos, tá bom? A pele nesse tom, tá bom? Nesse tom é esses passos que eu vou estar ensinando pra vocês aqui. Faço aqui também, ó, pescocinho, abaixo aqui dessa bochechinha. Vou fazer como se fosse uma vírgula aqui, ó, marcando o narizinho por cima e aqui uma bolinha na pontinha. Tirar o excesso aqui e venho só com o sujinho do pincel, vou lavar ele que ficou muito... Vou pegar aqui um pouquinho. E vou fazer aqui, ó, em volta da abinha do nariz. Vou marcar aqui, ó, a boca. Onde é a boca. Início e final, faço uma sombrinha aqui no queixo. Aqui, eu vou pegar um pouquinho aqui, ó, no pincel, vou fazer só uma marcaçãozinha aqui no rumo do narizinho dele aqui. Só uma manchinha bem pouquinho, o desenho é pequeno, quase não dá de ver, né? Aí, agora eu venho aqui e faço a bochecha nesse movimento.
pego assim, ó, de cantinho de pincel a tinta, no cantinho do pincel e vou trabalhando esse movimento aqui, ó. Esse movimento é o que vai ajudar também a dar o efeito de volume na bochechinha, tá bom? Trabalho assim, deixa eu fazer um pouquinho aqui mais na testa e nessa área aqui também. Agora eu vou pegar, já marquei aqui, né, a sobrancelha, tá esqueci de falar, vou pegar aqui a cor palha e vou fazer o ponto de luz aqui na testa. Esse rumo aqui eu faço um ponto de luz. No narizinho também vou fazer só um pontinho, como é um narizinho pequenininho. E aqui na bochechinha, na parte superior aqui, ó, eu também vou fazer. E no queixinho aqui também vou fazer um pontinho de luz. E nessa área aqui também, vou passar só com o sujo do pincel. E agora eu vou pegar e preenchendo as mãozinhas, seguindo essa mesma lógica, tá? A base e depois venho com a cor pêssego e vou fazendo o sombreamento, tá ok? Aqui, como os dedinhos são pequenininhos, fechadinhos pra mim não perder, eu já vou fazer a base aqui, ó, nessa parte da mão. Já vou vir fazendo a sombra, tá? Gente, aqui com a cor palha, eu venho fazendo agora a luz aqui nos dedinhos, daí, pra demarcar, tá? Aqui por cima dessa mão aqui também, eu vou demarcar aqui. E aqui sim, tá? E assim vai ficar a base da pele, tá bom? Vou fazer aqui uma sombra aqui. Aí você deixa secar, dá continuidade ao preenchimento do seu desenho. E depois a gente vem fazendo os retoques necessários, tá bom? Assim que vai ficar. Agora, gente, pra preencher o cabelinho, eu vou usar ainda aquele pincel pequenininho, eu até esqueci de falar, ele é o número 4 da Condor, tá? Vou pegar ele mesmo. Vou preencher aqui o cabelo com a cor castanho claro, tá bom? Vocês podem usar também a cor camurça como base para o tom que a gente vai usar aqui, que é marrom, né? Você pode estar utilizando o camurça no lugar desse aqui. Vai ficar outro tom de cabelinho, mas fica muito bonito. Que é o que eu mais faço aqui, né? Nas fraldas. Eu uso camurça sempre. Então, que eu vou preencher todo o cabelinho com essa cor e já volto. Gente, preenchi aqui o cabelinho. Esse cabelinho aqui, ele vai ser um pouquinho diferente nessa parte da frente aqui. Como vocês percebem no risco aqui, o cabelinho dele tá levantado, né? Então, aqui eu pintei, né, respeitando o risco, mas nesse movimento aqui, sem puxar pra testa, tá? Sempre nesse movimento aqui pra cima. Agora com a sombra e a luz é que a gente vai fazer esse efeito de cabelinho levantado, tá bom? Deixa eu pôr aqui. Vou pegar aqui a cor palha. E venho, deposito a tinta aqui, ó, nessa parte do cabelinho, nessa área. E venho agora, ó, com o pincel em pé, fazendo esse movimento, já pra dar efeito de fios de cabelo, tá? Não se preocupe, que ficou muito branco, mas a tinta, o tecido vai absorver essa tinta. Vou pegar mais um pouquinho agora e vou aqui, ó, fazer a mecha que vem pra cima, assim, que vira, né? Vou fazer a luz nele. E aqui, também vou fazer luz agora assim, ó, nesse movimento. Aqui eu dou uma reforçadinha.
Aqui também tem mechas, eu faço só com o sujinho do pincel. Agora, com o marrom do cantinho do pincel, assim, a tinta, eu venho agora fazendo a primeira sombra. Também vou depositando aqui, ó, em volta da orelhinha, respeitando. Ouvi batendo palma, achei que era aqui em casa, mas era na vizinha. Continuando, vamos aqui, ó, o pincel em pé, nesse movimento agora aqui, ó, puxando pra cima assim, simulando também os fios de cabelo. Aqui nessa cantinho também vou trazer. Puxo um pouquinho. E vou fazendo aqui a sombra, ó. Eu acho que eu vou dividir, tá? Esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Já tô com 26 minutos de gravação. Eu vou dividir, tá? Eu vou adiantar daí minha pintura aqui depois. E vou deixar separadas as etapas. Aqui também, ó, puxando aqui, depositando a tinta. E venho aqui, ó, puxando um pouco aqui pra cima dessa luz que a gente fez anteriormente. Gente, olha, desculpa a qualidade dos vídeos também, porque eu gravo com o celular, não tem microfone, essas coisas, eu tô começando, né? Então, não tenho esses aparatos todos, assim, pra melhorar mais a qualidade do vídeo. Então, nós temos um celular e um sonho. Um tripé de mesa, que não é dos melhores, né, pra gravar, mas enfim, quebra um galho. E um sonho. E seguimos em frente. Quero compartilhar aqui um pouco do que eu sei pra estar ensinando mais pessoas, tá bom? Dar um suporte aí pra quem quer aprender a fazer pintura. Não sei muito, ainda tem muito que aprender e a melhorar ainda. Mas eu venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho, do meu artesanato que eu amo fazer, tá? Então, eu não sei, não tenho prática com esse negócio de gravar vídeo, mas tô aqui tentando passar pra vocês o que eu sei, tá bom? Aqui, a gente, só na hora de puxar os fios que vocês vai dar de ver melhor esses detalhes. Gente, ainda tá, eu ia adiantar aqui a parte da pele pra vocês já ensinar nesse vídeo, mas vou ter que aguardar a secagem, olha só. Ainda tá úmido. Vou deixar aqui secando, né? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. Eu falei que eu ia dividir, mas vamos fazer duas partes só nesse vídeo. Eu ia dividir em mais partes, mas pensando bem, aqui agora, vamos fazer o preenchimento de toda essa pintura, que vai ser o mesmo padrão, tá bom? Da pintura anterior, né? As cores, né? Na mesma base. E depois a gente vem finalizando na outra etapa, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu pegar as outras tintas aqui pra gente dar continuidade. Gente, pra esse macacãozinho, a gente vai seguir esses mesmos tons, tá? Porque como é um kit que eu estou fazendo, vamos seguir os mesmos tons da pintura anterior, tá bom? Então, dessa parte do macacão, da camisa e do macacão. Pra base, da camiseta, a gente vai utilizar o areia. Vou pegar aqui ainda, continuar com meu pincelzinho 4. Porque é um desenho menor. Eu vou continuar com ele aqui. Preencho com areia, tá? Vou preencher a base areia, cor areia. Sombra, cor caqui. Fazendo a sombra com caqui. Luz com branco, tá bom? Vamos seguindo aqui, preenchendo.
Gente, aqui eu vou continuar com meu pincelzinho pequeno agora. Vou usar aqui agora o azul marinho pra fazer a base do macacãozinho, tá bom? Fazendo aqui a alcinha. Eu vou usar a cor berinjela pra tá fazendo sombra. Eu vou trabalhando sempre assim, simultaneamente agora. Preencho, uso o azul, depois venho já com o pincel sujo mesmo, tá, gente? E venho fazendo aqui a sombra. Pego berinjela e vou fazendo a sombra onde eu quero. Com o branco, faço os pontos de luz. Risquinha de branco, tá, gente? Bem pouquinho, pra não ficar muito forte. Vou fazer aqui também um pouquinho. Agora venho aqui preenchendo essa parte. Esse macacão é seguindo o mesmo jeito daquele outro, tá? Como eu disse, vou fazer os mesmos tons. Aí, esse eu vou fazendo por partes pra não perder o risco. Porque se eu passar essa cor escura aqui em cima, eu vou perder o risco. Às vezes acontece que eu passo, né? Mas nesse aqui em específico, como eu pintei ele poucas vezes, eu vou fazendo por partes pra não perder onde tem os detalhes, tá bom? Ai, tem um pelinho aqui atrapalhando. Essa minha tinta aqui, eu tentei, fui na loja pra comprar o azul marinho, não achei pra me comprar. Ainda estou com esse azul marinho aqui, que tá bem molinho. Que eu diluí demais, que era só um restinho que tinha no vidro. E na hora que eu fui colocar água, eu coloquei água demais. E eu não encontrei pra comprar. Tem que ir em alguma outra loja pra ver se eu encontro. Mas enquanto isso, vai ele mesmo. É o que temos pra hoje. Só que ele diluído assim é ruim porque borra. Ele acaba indo espalhando, né, no tecido. Aí dependendo aqui, eu tenho que passar um pouquinho mais longe do risco, porque ele acaba indo, né, borrando pra lá. Porque tá muito mole. Agora eu venho aqui com o berinjela. Próxima mãozinha. E vou fazer. Aqui tem a sombra, né?
Um risco que tem aqui na calça. Um detalhezinho na lateral da calça. Vou pegar aqui um pouquinho de branco, porque eu já tô perdendo o risco. Vou fazer aqui a luz, vou fazer a luz. Aqui também. Dando umas batidinhas aqui, depois eu venho esfumando, gente. Aí vem fazendo aqui os detalhes da calça. Aqui tem um bolsinho, né? Já faço aqui o detalhezinho do bolsinho. Aqui também da alcinha. E aqui também eu vou fazer um pouquinho de luz. E agora, oh, meu Deus. Tá vendo? O molinho assim, ó, espalha. Acaba espirrando tinta onde não deve, né? Mas depois ali a gente vai fazer o acabamento com o matinho e vai tampar. A gente tem que ter todo cuidado pra não manchar a fralda, né? E às vezes, de vez em quando, ele mesmo com todo cuidado acaba manchando a fralda. Mas eu sempre dou um jeitinho de arrumar. Aí pega aqui agora a berinjela. Marcação aqui. Aqui ele tá segurando um rolinho de linha, né? Da pipa. Aí a gente deixou essa parte ali sem pintar. Sapatinho a gente vai utilizar o rústico, tá? A cor rústico, preto e marrom. Preencher ele aqui. Pegar aqui um pouquinho de preto junto aqui com essa tinta no pincel pra fazer a sombra. Vou fazer a sombra com o preto, tá? Ainda peguei muito, tiro o excesso quando pegar muito. Vem trabalhando aqui, fazendo essa sombra. Olha aqui também na base do sapato, aqui embaixo. Esse detalhe, pego o branco agora pra fazer o ponto de luz. Repito o mesmo processo lá no outro sapatinho, tá bom? Aqui o olhinho, eu já preenchi ali de branco. E tô aqui usando a cor rústico pra fazer a bolinha do olho. Peguei aqui um pincel zero pra estar fazendo, porque é um olho pequenininho. Aí o espaço fica mais limitado, né? Pra gente trabalhar. Vou fazer aqui a bolinha. Desse outro. Observa bem pra ficar pro mesmo lado, tá? A direção do olhar, tá? Pra não ficar vesgo. Senão ele fica vesgo, tá bom?
Vou lavar o pincel aqui, vou pegar um pouquinho do branco, que aqui ainda não preencheu bem. E agora, continuo a fazer a bolinha do olho, pra ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Uma dica é vocês posicionar a câmera do celular e ver se está para a mesma direção o olhar, tá bom? Gente, esse guia de cores aqui, vocês podem estar utilizando em qualquer desenho que vocês tenham em casa, tá? Que é só uma sugestão. Eu tô usando esse desenho da Márcia Sueli, eu gosto bastante dos riscos dela. É risco gratuito, que ela disponibilizou lá no Instagram. Esse aqui foi no Instagram que eu peguei, que ela deixou lá. Agora eu vou pegar e fazer a bolinha central. Fica estranho logo que a gente faz, porque não foi feito os acabamentos ainda, né? Os detalhes finais, que é os cílios, os contornos. Aí logo que a gente tá fazendo assim, fica estranho. Mas vai dar certo, tá, gente? Confia. Esse olho. Uma dica é pegar o cabinho do pincel, né? Que sempre eu uso, mas hoje eu quis usar só as cerdas do pincel mesmo, ao invés de usar o cabo. Enfim, assim eu preencho, né? O olhinho desse bebezinho, deixo secar. E vamos aqui fazer a rabiolinha da pipa, né? Que faltou. Eu vou pegar esse pincel aqui, eu fui ver esse meu velhinho aqui, eu fui pesquisar, ele é o número 0 da Condor. Só que o meu tá gasto, ó, tem que comprar outro. Mas eu gosto dele, porque tá as cerdas curtinhas, aí dá mais firmeza. Mas tem que comprar outro, que ele já tá bem gasto. Aí vem aqui agora preenchendo aqui, ó. Tá bem clarinho aqui pra mim o lugar das rabiolinhas. Vou pegar o preto, vou fazer de novo igual aquela hora que eu fiz o cinza, vou tirar aqui o sujo do pincel no prato. E venho agora aqui só com o sujo e faço a sombra. Aí se eu achar que precisa de mais, pego mais um pouquinho lá no pratinho mesmo. Porque eu não quero que fique forte, faço a sombra. E assim eu vou fazendo em toda a rabiola. No onde tem ela aqui, eu vou preenchendo de branco. E fazendo a sombra dessa maneira, só com o sujinho do pincel mesmo. Pego lá um pouquinho de preto do sujinho que tá lá no pratinho e faço um pontinho de sombra. E vou fazer assim por toda a rabiola, tá, gente? Gente, aqui enquanto eu aguardo a secagem do desenho, já venho fazendo o contorno, porque eu quero finalizar tudo nessa aula, decidi finalizar tudo nessa aula com vocês, nesse vídeo, quer dizer, e aí eu tô já adiantando o contorno. Eu tô usando aqui o rústico, esse pincel que eu gosto muito dele, 422 da Condor 000, ele é muito bom pra fazer contorno, super indico pra vocês. Aí já tô aqui, ó, com a mão, sempre assim, ó, pincel em pé, mão de leve, venho aqui fazendo o contorno do desenho. Eu ainda vou fazer a segunda sombra, tá, gente? É que eu só pulei aqui um pouquinho pra adiantar, tá? Mas nós vamos fazer a segunda sombra desse desenho aqui. Aí, eu vou, diferente
do outro vídeo, a sombra dessa camiseta aqui, eu vou usar o próprio rústico, tá? Que eu estava fazendo contorno, vou pegar só um pouquinho, vou tirar o excesso lá no pratinho e no paninho. E vou fazer bem de leve a sombra. Tirei até demais o excesso. E vou fazer a segunda sombra aqui em algumas partes da camiseta, tá? Vou pegar do pratinho esse. No outro vídeo eu fiz uma misturinha, né? Mas eu quero facilitar aqui pra vocês, tá? E mostrar também que dá pra fazer com o rústico. Também, esse reforço aqui da segunda sombra. Bem de levinho, bem pouquinho mesmo. E agora a gente vai pegar o branco e vai reforçar os pontos de luz, tá bom? Deixa eu limpar melhor meu pincel. Vamos aqui reforçar aqui, ó, na manga. E aqui, ó, na gola da camisa. Vamos reforçar também. Limpo o excesso de tinta no pano e vem aqui esfumando. Tá bom? A mesma coisa eu vou fazer aqui nessa calça. Em alguns pontos, eu vou reforçar um pouco essa luz. Aproveitando aqui que eu tô com branco, né, já vou fazendo esses pontos de luz aqui. Ainda não está bem seca, tá? Aí eu vou aqui adiantando. Aqui também na alcinha. Mão de leve e venho aqui fazendo, reforçando esses pontos de luz. Aqui a gente vai deixar secar mais. Enquanto isso a gente vai agora fazer os retoques de sombra do rostinho, cabelo e cabelinho, tá bom? Eu vou pegar aqui agora o marrom café, pra gente tá reforçando a sombra da pele. Deixa eu diluir aqui um pouquinho. Vamos usar o marrom café pra estar reforçando a segunda sombra dessa pele desse bebezinho, tá bom? Você pode estar utilizando o jatobá também. Vou pegar aqui o mesmo pincelzinho 4, um pincel pequeno. De cantinho de pincel, pego um pouquinho. Deixa eu tirar essa gotinha d'água aqui, senão ela vai acabar. E venho aqui, ó, no lugar onde a gente fez sombra na primeira etapa. A gente vem também reforçando, ó. Principalmente nessa área aqui do cabelinho. A gente reforça. No pescoço aqui também. Eu tô tentando finalizar essa gravação pra vocês antes dos meus filhos chegarem da escola. Então, aqui eu faço aqui na bochecha também, naquele mesmo movimento, ó, pra dar volume dentro da orelhinha. Faço um pouquinho. Na outra bochecha, que a gente vai fazer com cuidado, porque o olhinho ainda está molhado. Eu nunca tenho uma sequência certa, gente, quando eu vou fazer. Mas o ideal é fazer esse olhinho depois que tiver reforçado a sombra, tá? Feito essa segunda sombra da peça. Reforço aqui na boca também, aqui. Lá abaixo. Aqui no olhinho, a gente já vai reforçar só aqui, ó, nessa área interna, no olhinho, e na área externa. Bem de leve, bem pouquinho também, não precisa de muita tinta. E reforço também aqui a sobrancelha. E o mesmo faço do outro lado, só na área interna e aqui na área externa. Essa parte que tá mais sombreada, eu
Puxo um pouco aqui, ó, na testa, aqui. Tá bom? E assim eu vou fazer também nas outras partes onde tem a pele aparente, que é os bracinhos aqui, tá bom? Vou fazer aqui e já volto. Continuando, gente, eu vou pegar aqui agora o branco, né? Vou fazer o reforço da luz aqui, ó, na bochecha, no queixo, um pouquinho aqui nessa área e na testa, tá? E um pouquinho aqui acima do narizinho, aqui a abinha do nariz dele eu tampei, mas depois, só assim, já tá seca, tá bom? Aqui o rostinho tem que estar seco pra ficar bom, tá? Feito isso, vamos à sombra do cabelinho. Vamos pegar aqui o marrom de novo. Vamos reforçar com o marrom. Depois a gente ainda vai vir com a cor rústico. Rústico não, terra queimada. Fazendo a mesma coisa, tá? Da primeira etapa, mesma coisa. Nos mesmos lugares eu venho aqui só reforçar, porque o tecido absorve, né, a tinta e fica mais clarinho. Aí eu gosto de vir reforçando aqui com esse marrom e já aproveito o sujinho do pincel e venho reforçando de novo a sombra do rostinho aqui nas áreas mais escondidinhas, próximo ao cabelo, bochechinha também. Eu sempre gosto de fazer isso, aproveitar e já vim reforçando, só com o sujinho do pincel. Também. Mesma coisa, tá? Vou aqui fazer a sombra. Vou puxar com o movimento, esse movimento aqui, ó, pincel em pé. Aqui no bracinho também, eu já havia feito, tá bom? Os retoques. E vem aqui também com o sujinho do pincel de marrom e reforço de novo. Se vocês não quiserem fazer, só deixam na etapa do marrom café, tá? Mas eu gosto de fazer. Agora, vou aproveitar que eu tô com o marrom. Vou diluir ele. Uma gotinha de água, que foi 2 no caso, pra diluir, que tá mais grosso o meu, diluo. Deixar ele mais molinho. Pra gente fazer o contorno da pele, tá? Que a pele em si, eu gosto de usar o marrom pra fazer. Pego aqui meu pincel, vou usar o mesmo pincel filete aqui, da Condor 422, e vou fazer o contorno agora do rostinho. Mão de leve. Às vezes vai sair um pouquinho fora, mas depois a gente vem aqui e conserta. Aqui, ó, na hora de eu fazer o preenchimento aqui, eu acabei deformando um pouquinho o rostinho. Aí eu venho aqui apagar esse risco agora. E vou arrumar de novo. Pra ficar bem mais proporcional esse rosto, não ficar torto. Aí fica feio, né? Ficou melhor agora. Vou fazer aqui o narizinho. O nariz eu faço uma vírgula em cima. Depois, vou fazendo aqui um detalhe aqui da linha. Fazer aqui também a boquinha, ó, nesse movimento aqui, ó. Fazer esses tracinhos aqui, detalhezinho aqui perto do olho também. Eu faço
a marcação aqui da sobrancelha de leve. Eu vou fazer aqui no restante. Aqui tá com a mãozinha, os dedinhos fechados, né? Segurando a linha. E agora a gente vai vir aqui, ó, puxando os fios de cabelo. Com marrom também. Muito leve. Também uns tracinhos assim, uns fiozinhos soltos. Vou puxando aqui agora os fiozinhos. Fazer aqui uns fiozinhos soltos, né? Simulando como se o vento estivesse soprando o cabelinho dele. Aqui. Tem os fiozinhos também. Pra fazer os cílios dele. Que eu vou reforçar aqui na camisa, ó, como tava úmido, o tecido absorveu. Vou tocar aqui de novo. Mas vocês, quando forem fazer o contorno de vocês, deixem secar totalmente, tá? Porque daí não acontece isso, do tecido absorver. Vou fazer aqui os cílios. Mão de leve. Os cílios mais curtinhos. Essa minha tinta ainda tá um pouquinho grossa. Agora eu venho aqui e faço a sobrancelha com ele. Aqui eu vou diluir e também vou puxar uns fiozinhos de cabelo com ele também. Nesse aqui em específico, eu vou fazer uma mescla. Ficaria até melhor se tivesse feito com ele. Mas eu quis testar um cabelo diferente, né? Tá vendo? Você pode puxar com um rústico também os fios, tá? Vou puxar em alguns lugares aqui. Alguns fios, principalmente aqui, ó. Nessa mecha.
que eu quero ela mais aparente. Opa, desculpa, bati o pé na mesa. Aí acabou balançando. Vou deixar aqui esses fios secarem. E vou pegar agora o verde oliva e vou fazer, enquanto isso, a graminha, tá? Vou diluir. Diluo a tinta, sempre trabalhar com tinta diluída. Vou tirar um pouquinho desse zoom. E agora, com o mesmo pincel, tá? Esse filete, pincel filete 000 da Condor, vou puxar aqui os matinhos. Tinta diluída, pincel em pé. E venho aqui, ó. Um pro lado, outro pro outro. Faço uns arabescos. E venho aqui, ó. Puxando. Fazendo esses matinhos. Bem simplesinho. Reforçando em alguns lugares por cima, sem problema. Aqui também. Pronto, vou aguardar secar um pouquinho. Vou pegar aqui um rústico de novo. Deixa eu só limpar aqui. Peguei aqui um rústico pra terminar de fazer aqui a linha da pipa. Aqui me apaguei um pouco, deixa eu reforçar. A linha passa aqui pela mão. Vamos aqui em cima da calça. Com uma linha meia grossa. Meio grossa aqui, mas não dá nada não. A tinta tá muito diluída. Aí ela espalhou. Enfim. Fiz aqui minha linha. Vou pegar agora o verde oliva de novo. Agora um pincel chato. Pincel número 8. E vou fazer agora aqui o sombreado aqui, ó. Da graminha. Próximo pianinho também faço aqui. Essa área por dentro das perninhas dele também eu faço uma sombra. E vou fazer aqui também.
Assim, fazer o chãozinho. Vou reservar aqui esse verde. Vou pegar aqui o branco. Vou fazer o ponto de luz aqui no olhinho. Tô tremendo um pouco, a minha tremedeira tá um pouco atacada hoje, que eu tenho de vez em quando. Vou fazer também umas florzinhas com esse branco. Vou pegar o número 4 aqui, pincel 4. Aqui onde eu respingou aquele azul, vou fazer aqui umas florzinhas, pra dar uma disfarçada. Dou umas batidinhas assim, sempre gosto. Aqui também, vou fazer... O siena vou usar pra fazer o meu linho. Eu também vou dar umas batidinhas com ele. Dar umas batidinhas assim. E com ele ainda eu vou fazer aqui, ó, retoque da sombra aqui na pipa. Com o rústico, vamos pegar o rústico. E agora vamos reforçar aqui a sombra no cabelo. Vocês podem pegar também o terra queimada, só que esse aqui eu vou testar com o rústico, pra ver como vai ficar. Vamos reforçar aqui com o rústico mesmo. O terra queimada também fica bem legal. Dá um destaque também. Só que cuidado com terra queimada, porque ele é uma cor mais forte, né? Aí tem que ir com calma com ele. Senão vai ficar muito escuro o cabelinho. Achando a necessidade de puxar mais uns fios aqui, vou puxar com o rústico. Aqui na parte vermelha da pipa, eu vou pegar também um pouquinho de rústico e fazer aqui reforçar a sombra aqui também. Gente, agora eu vou pegar o rosé, vou fazer a bochechinha. Vou lavar bem aqui o pincel, pra não manchar o rostinho, pincel 4. Vou pegar o rosé, vou tirar o excesso lá no pratinho, um pouquinho no pano também. E venho aqui, ó, com a mão de leve, vou trazer aqui uma corzinha pra essa bochecha. Não deixa muito forte, porque é um menininho, né? Não pega leve.
sombrinhas. Gente, eu tô sentindo a necessidade de fazer uma leve sombrinha aqui, uma sombra nesse céu, no fundo aqui. Vou pegar aqui, cadê meu azul marinho? Tá aqui. Vou pegar um pouquinho de azul marinho. Só vou sujar meu pincel aqui, peraí. Um pouquinho de azul marinho. O pincelzinho 4 mesmo, que ele me dá, assim, mais uma firmeza, né? Uma firmeza? Não, firmeza não é a palavra, mas enfim. Vou pegar um pincel menor. Vou fazer aqui só o sujo do pincel, vou fazer aqui uma sombra com azul marinho. Aqui assim. Posso também fazer umas manchinhas como se fossem nuvens, tá? Só com o sujo do pincel. Pego a mão um pouquinho no pratinho e venho aqui, ó. Fazendo umas nuvenzinhas. Bem de levinho, tá, gente? Se você quiser, pode fazer com branco as nuvens, tá? Mas eu vou usar aqui esse. Fazer com azul. Próximo aqui, essas florzinhas também vou dar umas batidinhas. Fazer um sombreamentinho aqui. Só umas manchinhas só. Bom, gente. Assim... Ah, não. Falta ainda a calça. O reforço da sombra da calça. Eu com o berinjela, eu venho reforçando aqui também na calça, tá? Em algumas áreas. Aqui. Essa parte aqui tá mais escondidinha. Abaixo aqui na mão. Gente, aqui nós finaliza a nossa pintura, tá? Vai ficar assim. Aqui nessa pipa ainda, como ela tá se movimentando, eu já esqueci aqui. A gente pode... Cadê o rústico? Aqui, fazer esse detalhezinho aqui, ó, que representa movimento, pra simbolizar o movimento da pipa e da rabiola também. E a mãozinha dele aqui também, ó. Tá? Que ele tá andando, né? Andando. Percebi agora que a hora que eu tava finalizando com vocês, que eu diluí muito rústico, e aqui ele borrou a parte do olho, aqui a parte branca do olho. Eu vou reforçar aqui. Pronto, melhorou. Bom, gente, agora é oficial. Assim eu vou finalizando a pintura com vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa, gente, eu estou aprendendo qualquer coisa, então vocês me desculpem, tá bom? Ainda estou aprendendo, estou vendo a forma melhor que fica pra gravar pra vocês, então, vai desculpando qualquer coisa, tá? Eu espero ter ajudado com essa dica de pintura. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, compartilha, tá? Se inscreva no canal
E se quiserem me acompanhar lá no Instagram, artes.janete, vou deixar na descrição pra vocês. Vai lá e me segue, tá bom? Eu espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau!